Aleluia. Ali em Lucas 11, no versículo 21 e 22, nós intitulamos a palavra, tem até uma arte ali, que nós intitulamos como o mais valente chegou. O mais valente chegou. E nós vamos usar esse texto de Lucas 11, no 21 e 22, na corrigida se tiver. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira a sua armadura em que lhe confiava e lhe divide os despojos. Vamos voltar para o 21, que fala, quando um valente, o Senhor Jesus, ele falou essas palavras ali, quando a gente inicia Lucas 11, ele inicia quando os discípulos, eles pedem para o Senhor Jesus ensinar a orar. Aí Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso. Aí em seguida Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. E ali criou-se ali uma polêmica. Ah, mas ele expulsa esse demônio por Beelzebu. Ele é aí como um demônio maior. E Jesus então explica a respeito da casa dividida, que uma casa dividida não prospera. E ele então, ele fala, como é que pode o diabo, ele se dividir? Não. Aí ele falou, o reino de Deus é chegado, o dedo de Deus está aqui. Aí ele usa essa expressão, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa. Numa outra versão diz, guarda com segurança o que ele tem. E esse valente, Jesus, ele se refere ao diabo. Ao diabo, e ele chama de homem forte. Na NVI fala de um homem forte, se referindo ao diabo também, bem armado. E é o que nós vamos falar hoje um pouquinho, a respeito do valente, a respeito do diabo, a respeito da sua atuação. Como que chega a esse ponto de o diabo ele obter a condição de ele ter pessoas como sua propriedade? Porque fala, quando guarda a sua casa, ele usa uma expressão dizendo, essas pessoas ali é do diabo, é minha. Você já ouviu alguém possesso? Alguém endemoniado, né? E aí o demônio fala, ele é meu, né? Ela é minha, eu não vou sair. Porque é uma possessão, ele ganhou aquilo. Mas como que acontece isso? Como é que chega até esse ponto? Só vou pedir para tirar esse ventilador dali para melhorar aqui. Olha, esses dias de carnaval, o que nós estamos vivendo esses dias é o dia em que o bicho está solto. Diga, o bicho está solto. E se você correr, o bicho vai te pegar. Você sabe disso, né? Mas se você orar, o bicho vai correr, né? Mas esses dias do carnaval é dia do bicho solto. Então são dias em que as pessoas têm uma ideia de alegria, de liberdade. Algumas igrejas abominam o carnaval e elas se retiram, faz retiro, porque o bicho está solto. As cidades, quando você olha na internet, os prefeitos entregam a chave da cidade ao rei Momo. Sabe quem é o rei Momo? Se você olhar lá na explicação, ele é um personagem da mitologia grega, que se tornou símbolo do carnaval. É ele quem comanda a folia. Ele possui uma personalidade zombateira, aquele que zomba das pessoas, é delirante e sarcástico.
E se você olhar, a sua história diz que ele é chamado filho do sono e da noite. Ele foi expulso do Olimpo, era a morada dos deuses ali, porque tinha como diversão ridicularizar as outras divindades. Esse é o rei Momo. Esse é o rei que representa o carnaval, aonde os prefeitos, autoridades, entrega para ele a chave da cidade, e ele tem liberdade. Então o que é o carnaval hoje? O que nós vamos entender que é o carnaval hoje? Nós vamos entender que é a festa da carne, é claro, mas é uma realização, manifestação legalizada das trevas. O diabo, ele ganha legalidade, ele ganha o direito de fazer o que ele quiser. Então ali o que nós vemos são as pessoas ali se entregando a uma alegria, a uma pseudo-alegria, porque essa expressão que tem é: eu sou livre, eu tenho liberdade, eu tenho alegria e eu vou ser feliz. Mas o que a gente vê como consequência ali do carnaval? É claro que ali se lança a ideia da tentação, e quando aparece essa tentação, as pessoas são tentadas a pecar. E os índices do carnaval, a gente vai entender, é alto índice de violência. Outro dia, estava ouvindo ontem com os irmãos, que uma galera estava ali reunida no carnaval, de repente, veio uma confusão, e começaram a bater em alguém ali, do nada, e aí aparece alguém, começou a esfaquear a pessoa e sai, do nada. Então esse espírito de tentação, de violência, a pessoa cai na tentação, e aí ele começa a ser violento, ou outras pessoas, elas começam a se permitir o sexo fácil, o sexo ilícito, aonde tantos filhos do carnaval, eles aparecem, filhos bastardos, que não sabem quem é o pai. É porque esse valente armado, ele conseguiu capturar essas pessoas. Ele conseguiu lançar sobre essas pessoas um estado de tentação, e essas pessoas caíram em tentação, e quando elas caíram em tentação, elas foram aprisionadas. E o diabo diz: agora essa pessoa é minha, agora esse lugar aqui é meu. É isso que Jesus quis dizer, porque quando Jesus, ele fala essa expressão, é justamente porque ele expulsa um demônio de um menino, representando, aquele menino, ele estava sob o domínio do valente. Havia um demônio que dominava aquele menino. E por onde vem essa tentação? Tem uma expressão que Jesus, ele falou para Pedro, muito interessante. Olha só, em Lucas 22, o 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Olha só o que diz ali. Simão, Simão, o que diz ali? Satanás pediu vocês para peneirá-lo como se peneira o trigo, né? Mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que eu quero dizer aqui? É que todos nós somos tentados. Esse momento em que vivemos o carnaval, é uma liberalização, uma legalização da tentação. Por quê? Porque esse pecado, esse aprisionamento, ele começa com uma sugestão, ele começa com a tentação. E ali para esses dias, quando o Senhor, ele falou com Pedro, ele falou: Pedro, Pedro, Simão, Simão, o diabo já pediu autorização para te peneirar, o diabo já ganhou autorização, olha, para te tentar.
Porque a palavra tentação, ela se refere ao próprio diabo, que é o tentador. Ele é a própria tentação. E o diabo ganhou autorização para tentar. E qual que era a fraqueza de Pedro? Se você ler o versículo anterior, ele está tão cheio de orgulho, de coragem, e ele diz para o Senhor: Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo, olha, eu vou ser fiel. Jesus falou: Simão, Simão, você vai ser tentado, você vai ser tentado. No outro evangelho, Jesus usa uma expressão dizendo: ei, o espírito está sempre pronto, a carne é fraca. Vigiai e orai para não cair em tentação. A verdade é, nós somos tentados, em tudo somos tentados. A oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina, Ele diz: olha, Pai, não nos deixe cair em tentação, porque nós somos tentados. E Pedro, ele viveu a tentação do medo. Do medo. Porque quando ele mostrou que era corajoso, e ali ele se viu, ali também com o risco de morrer como Jesus iria morrer, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas todos nós somos tentados. E qual que é a tua tentação? Esses dias em que o valente, ele tem lançado essas tentações a fim de conquistar, a fim de dominar. E eu tenho essa primeira pergunta hoje: qual é a tentação que você está vivendo hoje? Qual que é a tentação? Qual que é a armadilha que o inimigo tem usado para que você caia? Ali com Pedro foi o medo, e ele caiu. E se a gente olhar tantas outras tentações, eu tinha um irmão, eu vou chamar ele de filho de Adão, de uma outra igreja. E o filho de Adão, ele sempre no carnaval, ele caía. Ele cantava na igreja, tinha uma voz linda. Esse irmão cantava, solava hino, era um vozeirão, era uma voz linda, mas nos dias de carnaval, ele caía na tentação, ele ia para a avenida, era a tentação dele. Ele ficava crente o ano todo, mas no carnaval, ele caía em tentação. E ali, e para levantar depois. Mas esses dias de tentação, quantos que experimentam a droga pela primeira vez? Nos dias de carnaval, é liberado tudo. Quantos jovens começam ali a usar drogas? Quantos conhecem o crack no carnaval? A tentação da droga, e quando cai no crack, o crack, diz os estudos científicos, que basta uma vez para você experimentar, e você se torna viciado. Uma vez. Os estudos dizem que o prazer do crack é um prazer tão grande que excede o prazer do sexo. Falando em sexo, quantos que caem na tentação da pornografia? É tempo de carnaval, queridos. Eu não sei, eu acredito que não tem crente que assiste desfile de escola de samba. Eu creio que não tem. Aqui na igreja de Itaquera não tem, né? Espero que não. Eu coloco a mão, não no fogo por vocês, não. Não, peraí. Mas eu não consigo admitir que tem crente que consegue assistir uma mulher nua. Eu não imagino quando algum homem, e não precisa ser no carnaval, quando ele cai na tentação da pornografia. E ali o valente o domina e diz: agora você é meu. Porque essa pessoa vive agora escondido e dependente daquele pecado. Quantos tipos de pecado, quantos tipos de tentação que nós podemos ter e cair nessas tentações no dia em que o valente ele sai anunciando suas tentações.
ali a mentira. Quantos que caem no orgulho ou no poder. Quantas tentações que nós podemos ver. Existe aquele filme, o Advogado do Diabo, em que o personagem ele começa ali como advogado e ele ganha a expressão do poder, e aquilo foi uma tentação para ele, e quando ele vence essa tentação, no final do filme, o diabo aparece como repórter, elogiando ele, e dizendo, ele venceu a tentação do dinheiro, do poder, mas agora eu vou seduzi-lo com orgulho, com a sua vaidade. E quantos de nós, quantos somos tentados? Quantos que caem na tentação do cupido? Sabe quem que é o cupido? Às vezes a pessoa acha que o cupido é bonitinho. O cupido é um demônio. A mitologia diz que ele é um anjinho, sim, mas é um anjo do mal. E que ele usa assim arco e flecha, e ele só usa os corações comprometidos, porque o seu propósito é destruir famílias. Esse é o demônio do cupido. E quantos numa flertada, numa olhada, são seduzidos e caem na tentação do cupido. E essas pessoas, elas são então como propriedades do diabo. O diabo diz, ei, esse é meu cavalo. Você viu essa expressão? Isso se usa no espiritismo. O diabo usa as pessoas dizendo, esse é meu cavalo, porque ele conquistou. A pessoa caiu na tentação, não resistiu à tentação, e o diabo, o valente, o dominou. Quantos que caem, quantos jovens têm caído hoje? A tentação do baile funk, um sexo fácil, aonde quantas meninas engravidam não sabem quem é o pai. Mas é uma tentação de ir para aquele ambiente que é promíscuo. E quando a pessoa vai, de repente, ela se vê ali escravizada. Quantos que o diabo ele captura e os torna escravo por causa da tentação. Olha o que o Tiago diz, Tiago 1,13, olha só o que ele fala a respeito da tentação. Tiago 1,13, quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são o quê? São o quê? Tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Olha, a pessoa, ela tem uma inclinação para o pecado. O diabo vai te oferecer esse pecado, e você, ao ser tentado, você pode cair nessa tentação. E por esses dias, como nós dizemos, o bicho está solto. Com quantas tentações estão acontecendo por aí. E alguém, ao ler ou ao ouvir, diz, oh pastor, eu acho que eu já caí na tentação. Eu acho que eu já fui picado já por essa serpente da tentação. E é sobre isso que eu quero explicar sobre o valente. Quando a gente volta lá em Lucas 11, 21, ele diz que o valente bem armado, ele guarda com segurança o que tem. Lucas 11, 21. Olha, quando o valente bem armado, ele guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os bens. Quantos lugares que o diabo, ele conquista. Alguns lugares, nós andamos ali no Parque do Carmo, olhamos aquelas mulheres ali, é como o diabo falando, isso aqui é meu, esse lugar é meu, essa região é minha. Olhamos para outros lugares, onde existe a biqueira, onde existe o mocó do usuário de droga, ele diz, esse lugar aqui é meu. Essas pessoas
são minhas. Eu conquistei. Existem alguns lugares que nós temos medo de andar. Não, aquele lugar ali é inseguro, aquele lugar tem assalto, tem roubo. É como o diabo falando: ei, esse lugar aqui é meu, me entregaram esse lugar. Ele é como um valente, que ele guarda com segurança o que ele tem. E é possível que algumas famílias, o diabo também diz: essa família é minha, eu estou com ela há muitas gerações, e elas voltam a cair no mesmo pecado. O avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. É como dizendo: esta família é minha, é propriedade minha. Quantos lugares que o diabo pode dizer: esse lugar aqui é meu. Durante tanto tempo, tantas pessoas ficaram oprimidas e não tinham esperança, não tinha quem os libertasse. Mas há 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João disse: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e agora o Verbo vivo. A palavra de Deus, ela entra no versículo 22. E ele diz, se referindo a ele mesmo: sobrevindo, porém, um mais valente. Durante muitos anos aqui em Itaquera, havia o carnaval de rua. E quem é da região já sabe que havia na Jacopêssego, era o desfile da escola de samba, aqui da Leandro e tal. Outro dia até o presidente da Leandro, ele me encontrou em algum lugar, mandou e-mail para mim orar por ele. Claro que eu vou orar por ele, mas daquele ano a Leandro nem subiu, né? Porque não dá, eu oro por ele. Mas eles iam lá para a avenida e tal, e tinha show, e ali a pouco já não era mais na avenida, porque um grupo de crentes começou a ungir as ruas. Um grupo de crentes começou a ungir aquela avenida, e não me lembro, foi antes de iniciar a igreja daquele, estava lá no Brasil para Cristo. A gente saía ungindo aquela avenida. Aí ali, no carnaval de rua, faliu. Aí eles foram para um show ali na esquina, que havia ali na Batista Conte, ali com a Sábado d'Ângelo. E ali a prefeitura organizava um show, aí os crentes iam lá, aleluia, evangelizar e celebrar, orando, adorando, evangelizando. Foi o primeiro ano, o segundo ano, oração, oração, oração. Aí houve um ano que tinha anunciado que tinha, mas aí foram lá, não tinha nada. Por quê? Porque faliu. Porque faliu, por quê? Ei, quando o valente armado, ele guardava com segurança, ele dizia: esse lugar aqui é meu. Aí veio o mais valente e diz: não, agora esse lugar é meu. Esse lugar me pertence. E nós estamos há alguns anos que não tem mais show aqui. Por isso que a gente vai estar aqui 12 horas, aleluia, adorando o Senhor, aumentando a atmosfera de adoração aqui, porque em Itaquera não tem mais espaço para o carnaval. Porque aqui em Itaquera, o rugido do leão de Judá se faz ouvir, o mais valente chegou. Aleluia. Há uma palavra que o Senhor nos deu, ali em Isaías, lá no capítulo 49, de Isaías, do versículo 24 ao 26, olha só o que diz. Isso é a linguagem de hoje, esse é na linguagem de hoje primeiro, aí nós vamos ler na linguagem de hoje e na mensagem. Olha só o que diz, Isaías 49, do versículo 24
ao 26. Ele fala justamente a respeito de uma captura, de um exército forte que captura os seus inimigos e leva esses inimigos cativos, e leva os despojos. Olha só o que diz: será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiro por um rei cruel? Vamos só parar aqui. Será que isso não pode se identificar com alguém? Será que isso não pode se identificar com o ser humano, aonde o diabo, o rei cruel, captura e diz: olha, o despojo, isso aqui é meu. E existe essa pergunta de Deus, Ele fazendo: será que alguém pode tirar de um soldado, quer dizer, de um demônio, as coisas que ele conquistou, as coisas que ele capturou, o despojo de guerra? Será que alguém pode tirar? E ele diz ainda mais, que pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel. Aí olha o que diz o 25: e seus inimigos. 25, versículo 25. O Senhor responde. O que ele responde? O Senhor responde que sim. Olha, querido, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão há tanto tempo aprisionadas pela culpa, aprisionados pelo medo, aprisionados pelo pecado. Eu quero fazer uma declaração sobre a tua vida: o mais valente está aqui. E eu quero dizer que como houve a pergunta ali: será que alguém pode tirar você do inimigo? Será que você pode ser resgatado? Ele diz sim. Ele diz sim. E diz mais: as coisas que os soldados carregam serão tiradas dele. Oh, receba essa palavra. Tudo aquilo que o diabo roubou da tua vida, querido, vai ser tirado dele. Tudo aquilo que o diabo, pela legalidade que você deu, não importa agora. O importante agora é que o mais valente está a seu favor. E ele diz: eu vou resgatar. E ele diz ainda mais, olha só: as coisas que o soldado carregava serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade. Alguém já ouviu essa expressão assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já ouviu essa expressão? E olha só o que diz: pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Aleluia. Farei com que os seus inimigos comam sua própria carne e bebam seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. O poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Eu encontrei esse versículo ali na mensagem, a mensagem que é uma Bíblia bem contemporânea. E diz assim: pode o despojo ser recuperado de um gigante? Olha só o que diz mais: podem os prisioneiros de guerra ser resgatados de um tirano? Mas o Eterno diz: mesmo que um gigante se aposse do despojo e um tirano faça do meu povo seu prisioneiro, sou eu que estou do lado de vocês, defendendo sua causa, resgatando os seus filhos. Eu quero dar uma pausa. Com quantos pais que estão aqui, que se preocupam com os seus filhos? Receba essa palavra, querido. O Senhor é que resgata os seus filhos. Pode os seus filhos não estarem aqui hoje, mas por essa palavra liberada, o Senhor recupera os nossos filhos.
Olha só o que diz: pode o despojo ser recuperado de um gigante? Olha, os seus inimigos, confusos e desesperados, se voltarão uns contra os outros, matando-se uns aos outros, num frenesi de autodestruição. Então todos saberão que eu, o Eterno, salvei vocês, eu, o poderoso de Jacó. Querido, quando Jesus falou assim: quando o valente bem armado guarda com segurança o que tem, mas sobrevindo outro mais valente, diga: mais valente, repita: mais valente, com força: mais valente. O mais valente vence o valente. Eu não sei qual que é a área que o inimigo pode ter capturado você ou a sua família. Eu não sei se você hoje se encontra preso. Eu não sei se você se encontra hoje com a sua família presa numa enfermidade, presa num vício. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui para te empoderar com a palavra dele e dizer: o mais valente está com você. O poder do inimigo está para ser quebrado. O poder do inimigo está para ser quebrado. A sua história está para ser mudada. A sua história está para ser transformada. Agora cabe você, lá em Êxodo, quando começa a falar sobre a lei, ela fala sobre o servo da orelha furada. E ela fala a respeito de um escravo judeu, que quando é endividado por outro judeu, e ele não tem como pagar essa dívida, ele é obrigado a se vender como escravo, porque ele estava endividado. Então aquele outro judeu resgata ele e diz: agora você é meu. Quantos de nós aqui, que um dia éramos escravos do diabo, éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos comprou, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só que o que eu quero dizer aqui é que existe uma cláusula nessa lei, e ela diz assim: porque ao final do 6º ano, no começo do 7º ano, aquele escravo, ele tem liberdade de sair em alforria, ele tem direito de liberdade, porque ele já cumpriu o tempo em que ele pagou a dívida. Mas a cláusula diz assim: mas se aquele escravo, aquele servo, expressamente disser: eu amo meu Senhor, eu não quero liberdade, eu quero ser escravo para sempre, eu quero ser escravo para sempre. Aí ele tem a sua orelha furada, e ele é servo para sempre. Por que eu quero dizer isso? Porque Jesus está aqui oferecendo libertação para você. Jesus está aqui dizendo: ei, eu vou te tirar das mãos do valente, eu vou te colocar aqui comigo, e eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Quantos que estão aqui que vão receber milagres do Senhor hoje, que vão receber livramento, vão receber a provisão? Só que passa o tempo, querido, e a gente se esquece daquilo que Deus fez, e nos é oferecida a proposta de não mais continuar com Deus, de não mais querer Deus, e dizer: não, agora que Deus já me curou, agora que eu já recebi o meu milagre, eu vou para casa, eu vou voltar para a minha velha vida. Hoje o Senhor te diz: se tivesse uma liberdade hoje, de você voltar a ser quem você era, você quer isso? Você quer voltar? Você quer recusar tudo aquilo que Deus te deu, querido? Porque esse escravo, diz a lei, se ele recebeu família, foi porque aquele homem deu família. Eu quero dizer que tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi Deus que deu.
E hoje Ele coloca a condição: ei, se você voltar, o que vai fazer com que tudo aquilo que eu te dei, fica, e você pode ir só. Eu creio que o Espírito está falando com alguém aqui. Eu creio que o Espírito está falando: ei, eu te tirei da mão do valente, eu te coloquei no lugar seguro. Não volte para o domínio do valente. O mais valente comprou você. Você é meu. Eu furei a sua orelha. Eu te dei tudo o que você precisa. Olha só o que diz Lucas, ainda 11, versículo 23. Olha só o que ele continua dizendo. Lucas 11, 23. Quem não é a meu favor, coloca na corrigida. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Olha só o que diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior que como estava. Eu creio que o que o Senhor quer nos revelar aqui é que esse mundo espiritual não é brincadeira. É que esse mundo espiritual é sério. É que o Senhor está aqui pronto a libertar você de todas as tentações, resgatar você. Mas ei, Ele coloca para você a opção de não voltar atrás. Ele coloca a opção de você hoje: ei, preencha o lugar, não deixa a casa vazia. Quantos que vão sair daqui hoje libertos pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra? Mas amanhã você vai ter as tentações, e se você não ocupar a sua casa, o seu estado pode voltar e ficar pior. Diga não, diga não. O mais valente diga: habita dentro de mim, eu quero Ele comigo, por todos os dias da minha vida. Se coloca de pé, em nome de Jesus.